E quando você pega na LBI para dizer assim, uma escola inclusiva é uma escola que tem acesso, permanência, participação e aprendizado. Porque até agora a educação inclusiva só fala de acesso, como se só existisse o acesso. Isso é um equívoco conceitual também, mas quando você olha para a legislação, ela te impede de cometer esse erro, porque ela olha e ela fala desses 4. E, por exemplo, quando você fala de permanência, ninguém quer falar disso. Por quê? Porque se você falar assim, tudo bem, eu tenho um aluno lá que não está ficando, como é que eu faço? Eles não sabem como fazer. Porque essa discussão não é técnica, ela é só ideológica. Não, você tem que amar eles, você tem que gostar deles, se você gostar deles, eles ficam. E eu acho que isso impõe uma discussão técnica. Porque a escola não está mandando o aluno embora para casa porque ela quer. Exatamente. Porque ela é do mal, porque ela não detesta aquele aluno, porque ela não tem a inclusão no coração. Ela está mandando porque ela não consegue fazer nada com aquele aluno, ela não consegue manter aquele aluno ali. Né? E aí você precisa discutir tecnicamente, assim, não, então nós vamos aqui apontar caminhos para você de como fazer esse indivíduo ficar na escola todo o tempo. Exato. Nós temos que estar comprometidos também com o aprendizado, não é só com ele estar aqui, com ele ter acesso. Eu acho que isso foi também uma inovação importante. Eu acho que o parecer, ele teve essa completude. Por isso que o pessoal, mas poxa, são 80 páginas de parecer, porque é difícil mesmo. E se tivesse dado... A gente ainda teve esse cuidado, não, vamos tentar, né, reduzir e tal. Mas é porque isso, a gente tentou entender que o processo não era só de acesso, que tinha que ter, e aí a gente respondendo aquela pergunta que a gente fez lá atrás, como é que eu sei que a escola do meu filho é inclusiva? Ou você que é um diretor de escola, um gestor, como é que eu sei que a minha escola é inclusiva? Você tem que olhar para esses 4 pilares que estão lá no artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão. Acesso, permanência, participação e aprendizagem. O legal é que a gente não dividiu isso. A gente já trouxe, só é direito à educação se tiver esses 4. O que não significa que a gente vai estar todo mundo... Lembra da história do caminho? Nem todo mundo vai estar no mesmo lugar. Só que a gente te dá um primeiro momento de como avaliar. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você é uma escola que você recebeu uma orientação ou você, por desconhecer a lei, achava que era correto você fazer essa negativa de matrícula a partir do momento que você acha que você não tem mais condição de receber aquele aluno. E lembrando, tá? O artigo 98 da Lei Brasileira de Inclusão, ele fala que é crime negar em razão da deficiência. Então, como é que a gente consegue ter uma noção de que isso está acontecendo? Todas as vezes que eu vou matricular aquele estudante, e aí eu ligo para lá para a escola, olha, eu quero uma vaga para o 2º ano. Aí a vaga, não, venha, pode matricular. Traga. E aí, quando você chega na escola e diz, mas ele é autista e a vaga desaparece, muito provavelmente você está diante de um crime de negativa de matrícula em razão da deficiência. Volto a dizer, nós não estamos invisibilizando essa demanda que é das escolas, que ela é muito presente. Nós sabemos que isso é um desafio. Mas hoje nós temos uma lei que proíbe essa negativa. Então, é preciso pensar em outras estratégias, ou, inclusive, pelo menos que as escolas se resguardem em relação a essa tomada de decisão. Porque, do jeito que está hoje, os diretores podem, sim, perder o seu cargo e, inclusive, já há decisões jurisprudenciais de indenização de danos morais que as escolas pagam em decorrência dessa negativa, fora os processos criminais, administrativos. E aí, como volto a dizer, né, são 11 anos de lacuna de uma nova norma sobre esse tema, mas essa norma, ela inclusive recomenda a possibilidade do descredenciamento dessa escola em condutas reiteradas de negativa de matrícula. Então, olha o impacto para você que é proprietário de uma escola em relação ao que está na norma. Então, por isso que nós quisemos colocar isso no parecer, para que os gestores e a sociedade como um todo entenda a importância, aquilo que eu falei, o compliance, inclusive, a gestão de risco. Opa, eu vou negar essa matrícula, mas o que pode acontecer se eu negar essa matrícula? Então, a gente sai muito desse campo mais ideológico, mais utópico, e a gente diz, quebra de barreiras atitudinais é essencial. Se eu tivesse que escolher qual a barreira por onde a gente começa, tem que ser a barreira atitudinal. Então, sim, o professor tem que querer fazer aquele processo de inclusão, ele tem que fazer uma análise de barreira, onde é que estão essas barreiras atitudinais, o que nós podemos fazer em relação a isso. Mas eu não posso parar só na barreira atitudinal. Eu preciso seguir, eu preciso pensar nos outros instrumentos e nas outras possibilidades. Eu acho que é esse o grande mérito do parecer. Ele não para somente na barreira atitudinal, ele vai além. E até quando a gente fala de barreira atitudinal, eu acho que a gente ressignifica muita coisa. Teve uma coisa que eu fiquei muito feliz de escrever, né?